Chega mais, patriota! Esse aqui é o Perdeu o Mané. É o canal de direita brasileira que fala que o brasileiro sempre leva fumo. E aqui você fica bem informado. Então eu quero aqui te convidar desde já a se inscrever no canal, curte e compartilhe os nossos vídeos para que o YouTube entenda que esse canal ele é relevante também e possa entregar esse conteúdo a tantas outras pessoas. Precisamos começar a trabalhar. 2026 é logo ali, as eleições já começaram. Eu já falei, tenho falado em outros vídeos. Gente, acorda, a eleição 2026, ela já começou. Ou nós levantamos e começamos a trabalhar hoje, ou nós vamos perder a eleição e Lula será reeleito. Chega de ladainha. Bolsonaro não será candidato em 2026. Eu não sei como que tem pessoas que ainda acreditam nessa ilusão, nessa fantasia. O STF não permitirá. Mesmo com as pressões dos Estados Unidos, o máximo que pode acontecer é os presos do 8 de janeiro serem libertados, terem suas penas reduzidas e pagar uma multa tipo cesta básica, e o Bolsonaro pegar aí 1 ano e 7 meses de cadeia. Fora isso, pode esquecer, pessoal, Bolsonaro não irá concorrer às eleições. E nós precisamos, desde já, nos unir e procurar um nome da direita e nos unir em volta dele. Eu tenho 2 opções. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Ambos conseguirão competir com Luiz Inácio Lula da Silva de igual para igual. Hoje, sinceramente, eu liguei a TV e fiquei indignado. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi ali no STF prestar depoimento e ele foi brincar com o ministro Alexandre de Moraes, o cara que é seu arqui-inimigo mortal. Ou seja, não era para ele ter adotado aquela postura, e sim ter mantido a sua altivez e a sua postura com ousadia e ter partido para cima do ministro, assim como fez Lula com Sérgio Moro lá em Curitiba, e não ter se acovardado diante do ministro Alexandre de Moraes. Ele já estava sentenciado e condenado nesse processo. No vídeo de hoje, gente, eu trago uma verdadeira bomba. Então fica aí, curte e assiste esse vídeo aí. Compartilhe com mais alguém para que esse conteúdo seja relevante e assim possa atingir milhões e milhões de pessoas. E nós, assim, arregimentar um grande número de pessoas e fortalecer a direita brasileira. Então vem comigo ao vídeo de hoje, que é uma bomba! Perdeu, mané, numa mola. Perdeu, mané, numa mola. Eu sou o senador, ele aqui é o deputado. Senador Rogério Marinho, por favor, dê sequência. Tá bom. Obrigado, senhor presidente. Olha, primeiro, eu quero lamentar que parece que o que eu tenho falado aqui está se transformando em realidade. Alguns estão preocupados em desvendar essa trama que certamente desonra o povo brasileiro, que é extremamente degradante, né, de pessoas que se locupletaram, que ficaram fartas de ganhar dinheiro com a desgraça de outros, ou com o fato de pessoas fragilizadas não poderem se defender. Nós estamos vendo pessoas aqui sem argumentos. Né? Se repetir 3 vezes... Silêncio, por favor. Se repetir 3 vezes um vídeo que mostra que nós tivemos um presidente que fala exatamente o que pensa, sem subterfúgios, né? Que não roubou nem deixou roubar, que pelo seu exemplo, até hoje, mesmo fora do poder, é colocado como justamente o outro lado da política brasileira. Ninguém esquece Jair Messias Bolsonaro. Então, realmente, a gente precisa se debruçar, se dedicar ao que nós estamos fazendo aqui. Eu queria começar, por gentileza, com um vídeo, um dos slides, o primeiro slide, e pediria a atenção dos senhores sobre o que esse slide representa, porque esses dados aqui são justamente obtidos através de lei, da nossa Lei de Acesso à Informação. Quando se pergunta o tempo todo por que, na época do presidente Bolsonaro, não se abriu PADs, né? Por que não se fez uma ação do Ministério Público? Porque, na época,
Quando nós ingressamos no governo em 2019, janeiro de 2019, nós tínhamos 2.778.000 associados que pagavam empréstimos consignados. Ao final de 22, em dezembro, esse número decaiu em 70.000 consignados. E isso cresceu substancialmente nos anos subsequentes, de tal forma que chegamos em dezembro de 24 com 7.491.000 cidadãos aposentados que contribuíam com consignados. Um número tão expressivo que causa a espécie que o governo estivesse dormindo em berço esplêndido. Presidente, eu peço mais um minuto, por gentileza. Eu vou dar mais um minuto pelo barulho em sala. Eu já pedi 2 vezes, por gentileza. Tem gente gravando um vídeo aqui de costas que a gente está falando. 1 minuto para o senador. Agradeço a Vossa Excelência. Então, isso mostra justamente que essa evolução, eu diria, exponencial, geométrica, ocorreu de forma subsequente e a gente vai mostrar por quê. Então, está aí os dados claros obtidos através de lei. Quero dizer ao nosso convidado que, de fato, eu me enganei. Não era a entidade que eu falei que é uma sopa de letras, né? Mas o fato é que foi a ABCP, que foi rescindido em fevereiro de 20, voltou em 23 e amealhou mais de 300 milhões de reais. Porque tantas letras aqui, é uma sigla, são tantas siglas, né? Essa que eu citei anteriormente, ela de fato, ela voltou em 21 e arrecadou até o final de 25 6 milhões de reais, contra 120 milhões de reais anteriormente. Né? Então não foi uma das mais expressivas, né? Passe, por gentileza. Esse dado aqui eu acho que é importante, porque também é obtido através de lá e mostra que ao longo dos 4 primeiros anos, nós tivemos um número de reclamações, de pedido de exclusão pelo canal do meu INSS, que se manteve mais ou menos estável nos 3 primeiros anos, dobrou em 2022, é um fato, mas quadruplicou em 2023, e se você pegar como base 2022, ele aumentou 15 vezes. E se essa tendência se mantivesse em 2025, provavelmente esse número de 1.516.000 reclamações estaria também configurado. Qual é a diferença? Em 2019, 4 entidades tiveram seus ACTs rescindidos. Em 2020, 4 entidades tiveram rescisão e uma suspensão. Obrigado. Essa é a diferença. Em 23 e 24, mesmo com essa explosão de pedidos de retirada, de reclamação feito pelo canal oficial do INSS, o governo parece que não tomou as providências no sentido de atacar o problema. Só o fez, e é importante que se diga de novo, porque a repetição traz o conhecimento, está na cerne de quem quer transmitir qualquer conteúdo, quando a Justiça determinou o afastamento do presidente do INSS e do procurador-geral. Foi a Justiça, não foi o governo Lula, foi a Justiça. Passa, por favor. Nós estamos vendo aí a questão das ACTs. Vejam que, de fato, nós tivemos um número expressivo de ACTs nesse período 2019 e 2022, mas ele cresce exponencialmente nos anos seguintes. Me parece que, propositalmente, aqueles que me antecederam e fazem parte da base do governo esquecem de citar esses dados aqui, que também foram obtidos por lá. E uma questão de causa e efeito é que as travas, os ferrolhos, as barreiras que foram colocadas no meio do caminho para evitar justamente essa permissividade que nós observamos, foram colocadas por terra uma por uma. Né? Vejam, por exemplo, o caso do que ocorreu na questão da revalidação anual, que tanto se fala aqui. O único governo em 30 anos de funcionamento de ACTs que propôs revalidação foi o governo do presidente Bolsonaro, através da medida provisória 871. Os outros que antecederam, inclusive Lula 1, 2, Dilma 1 e meio, não tomaram essa providência. E ao contrário do que se diz, o PT votou e trabalhou violentamente contra essa revalidação. Agora, o fato é que o decreto que foi expedido em 2020, o decreto 10.410, bem como as instruções normativas que obrigam a autarquia
apesar de não ser a lei obriga a sociedade, a instrução normativa e o decreto obrigam a autarquia, mantiveram a revalidação. Isso só foi colocado por terra em 2024, na IN 162, feita por quem? Pelo governo atual do presidente Lula. Né? É importante dizer que o afrouxamento ele foi sistemático e ele aconteceu para e passo a um processo de ocupação do sistema previdenciário que tem método. Vejam, o descumprimento do decreto 10.410 ocorreu justamente pelo desbloqueio em lotes e foi a favor da CONTAG. E existia já uma decisão feita pelo primeiro procurador que foi entronizado no início do mandato do governo Lula, e isso foi ultrapassado por ocasião da sua substituição. E essa substituição, que ocorreu em setembro de 2023, foi extremamente buscada pelo então ministro Carlos Lupe, que pediu, inclusive, que a decisão da AGU, no sentido contrário da substituição, fosse ultrapassado pelo senhor Jorge Messias. Esse cidadão, que é o Vigílio, quando chega lá, começa a permitir o desbloqueio em lotes, porque anteriormente a própria AGU expediu um documento, muito bem feito, aliás, quero inclusive elogiar aqui o corpo técnico da AGU, onde demonstra que ao longo de 2019, 2018, 2016, eu acho que até 2016, havia um número... AGU ou CGU? A CGU, desculpe. Havia um número de consignados que eram colocados dentro do sistema e colocou como tarrafa, como número mínimo 50 mil por um período de 20 dias. Em 2019, 20, 21 e 22, apenas uma vez em cada ano. Quando chega nos anos de 2024, 2023 e 2024, isso sobe exponencialmente. São 39 disposições nesse sentido, justamente porque os mecanismos foram afrouxados, e isso foi deliberado. O INSS, e é bom lembrar aqui aos senhores, começou a instituir processos. Por exemplo, em 2020, desse decreto, se definiu que todo benefício não seria bloqueado para evitar justamente o acesso indevido do consignado. Em 2020. Definiu também, em 2022, em novembro ou outubro, que as futuras ações ligadas a desconto associativo consignados seriam pela biometria. Isso de fato aconteceu. Mas o desconto associativo foi definido que deveria ser colocado em 24, mas a própria Dataprev afirmou que não implementaria, isso foi em setembro de 24, se eu não estou enganado, por orientação do presidente do INSS na época. Ou seja, dentro do governo do presidente Lula, o presidente do INSS descumprindo uma determinação expressa de estabelecimento da biometria que só foi implementada em março de 2025 e no mês subsequente isso foi suspenso, né, em função da ação policial. Então nós estamos vendo aqui que essa situação é uma situação em que a forma como isso aconteceu está muito claro. O que nós precisamos saber agora é que quem colocou determinadas pessoas que permitiram essa ultrapassagem da legislação, se essas pessoas tinham interesse político ou foi somente um descaso. Eu não acredito em descaso. Eu não acredito que isso foi uma questão aleatória. Houve uma ação orquestrada, deliberada, de ocupação do espaço público com figuras que nós aqui já tivemos a ocasião de prescrutar, de perguntar, inclusive de sociedade, de membros importantes do INSS com perpetradores de fraudes contra o INSS, como é o caso da esposa do senhor Vigílio com o senhor Careca do INSS. E eu quero concluir com o último slide para mostrar o seguinte: isso aqui é o extrato da realidade. Enquanto um comemora uma ação antifraude, o Partido dos Trabalhadores comemora o fato de ter votado contra essa ação antifraude. Eu acho que a própria história vai resgatar essa ação e vai mostrar com clareza quem foram aqueles que se beneficiaram, né, com os recursos que foram desviados. E eu espero que no futuro nós não tenhamos aqui a condição de ficar blindando pessoas que são importantes para a nossa investigação. Agradeço. Com a palavra, a deputada... Perdeu, mané, numa mola.
Perdeu, mané, numa mola.